Eu recebi a seguinte pergunta aqui no Instagram de uma enfermeira. Estou tratando um paciente com úlcera na perna há 3 meses e não cicatriza. A úlcera é pequena, arredondada, seca e a pele em volta é fria e cianótica. Quero saber qual o tipo dessa úlcera e por que não cicatriza. Eu sou a Áquila Chaine, sou uma terapeuta especialista em tratamento de feridas e se essa também é uma dúvida sua, estou aqui para responder agora. Vamos entender qual a diferença entre a ferida arterial e a ferida venosa. Então, se você também tem curiosidade, vem comigo nesse tema. Primeiro, para essa enfermeira que me perguntou, a ferida não está cicatrizando porque ela não conseguiu ainda identificar qual é o tipo da úlcera do paciente. Esse é o fator que está dificultando a conduta dela, está dificultando a cicatrização do paciente dela. Antes de tudo, ela precisa entender qual é a úlcera venosa e qual é a úlcera arterial. Quando nós falamos úlcera, nós não precisamos dizer que ela é crônica, porque toda úlcera é uma ferida de difícil cicatrização. E muitas vezes essas úlceras estão ligadas à questão genética, por exemplo, sua mãe, sua avó já tem histórico na família de desenvolver úlcera, então tem o fator hereditário, ou também alguns problemas de saúde que fazem com que exista uma maior chance de desenvolver esse tipo de ferida, como obesidade, diabetes, hipertensão arterial, insuficiência venosa. Quando nós falamos de uma úlcera de difícil cicatrização, ela vai estar ligada a um problema, tem algo por trás. E na úlcera venosa, há a insuficiência venosa. E como é que é isso? Nós temos um sistema circulatório e nesse sistema nós temos veias, artérias e capilares. Isso aí você já deve ter ouvido falar, né? Eles trabalham de formas diferentes, mas por um mesmo propósito, levar aí a circulação, oxigenar todo o corpo, nutrir os nossos tecidos, nutrir os nossos órgãos. Só que as artérias, de uma forma geral explicando, elas vão levar o sangue oxigenado do coração para todo o corpo. Então elas vão jogar esse sangue para todos os nossos tecidos. E as veias, elas vão trazer esse sangue novamente para passar pelo processo da oxigenação. Então, nas veias nós temos válvulas, na artéria a gente tem a pressão. O sangue arterial, ele chega com muito mais pressão. Já o sangue venoso, ele vem mais lento e ele vai contar com a ajuda das válvulas existentes nas veias. Sabe aquelas pessoas que têm aquelas varizes tortuosas, que você olha na rua e já identifica aquelas veias grossas? Essa pessoa é muito mais propícia a desenvolver uma úlcera venosa. Isso porque essas veias tortuosas, essas veias muito calibrosas, visíveis, elas têm uma dilatação. Elas também podem ter um comprometimento venoso associado. Elas não conseguem mandar esse sangue que chega das artérias de uma forma rápida, de uma forma organizada. Então, muitas vezes, essa lentidão ou mesmo essa incapacidade de mandar o sangue de volta faz com que esse sangue acumule nas veias, passe para os tecidos, acumule nos tecidos e esse tecido, né, que é a pele, muitas vezes não suporta, porque ela vai estar com muito inchaço por estar tentando segurar esse líquido dentro dela, além do sangue e outros fluidos, e por isso muitas vezes existe um rompimento dessa pele, surgindo uma úlcera venosa. Por isso, essas pessoas que têm essas varizes, elas são indicadas a utilizar uma forma de compressão, por exemplo, a meia de compressão, para ajudar nesse retorno venoso que muitas vezes as veias não são capazes mais de estar realizando. A úlcera venosa é uma ferida muito exudativa. Sabe aquele curativo que molha, 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 molha? Esse é o tipo de ferida venosa. Ela tem essa característica porque existe essa questão do líquido excessivo que a pele não está conseguindo segurar. Então, se faz a troca do curativo 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, provavelmente é muito mais possível que seja o tipo de úlcera venosa. Até porque essa é a úlcera que mais ocorre nos pacientes. A úlcera venosa, quando nós falamos de úlcera em membros inferiores, a venosa, ela chega a ocorrer em pacientes entre 80% e 90%. Então, a pequena porcentagem aí fica dentro da úlcera arterial. É imprescindível, é indispensável que na úlcera venosa exista uma compressão. E o vascular, ele também precisa estar associado a esse tratamento. Hoje, como profissional, eu digo para vocês que chega um paciente com úlcera venosa, o nosso protocolo é conversar com o paciente sobre o retorno venoso e existem exercícios específicos
específicos para isso, o repouso é importante, o paciente tem que estar consciente do problema e o curativo vai ser principalmente para ajudar a absorver esse excesso de líquido, esse excesso de exudato que a ferida libera. Agora, para finalizar aqui, eu quero falar com você que não se identificou com nenhuma dessas características da úlcera venosa. Então, é possível que a sua úlcera, ou a úlcera do seu paciente, seja arterial. Aquela mensagem que eu recebi da enfermeira era referente à úlcera arterial. E por que eu sei disso? A úlcera arterial, ela ocorre por uma alteração nas artérias. Muitas vezes essa alteração é a doença arterial obstrutiva periférica. O diabético é um paciente que muitas vezes ele tem um comprometimento arterial ao longo do tempo, né, com o diabetes não controlado adequadamente, porque essas artérias elas vão sofrer com o tempo os efeitos da glicemia alta. Elas vão se tornar mais rígidas, elas vão se tornar muitas vezes calcificadas, muitas vezes o lumen da artéria, que a artéria é para ter um calibre maior, esse calibre vai diminuindo, vai estreitando, que nós chamamos de estenose, ou mesmo tem artéria que fecha. Já atendi paciente com 4 artérias fechadas nas pernas. Então é um paciente que tem muita dificuldade em cicatrizar, porque não tem irrigação, não tem sangue, não chega sangue. E essa ferida, ela tem características diferentes. É uma ferida mais seca, é uma ferida com pouco ou quase nenhum sangramento. A pele desse paciente é mais fria, muitas vezes tem cianose, que é um indicativo também de pouco oxigênio nesses membros inferiores. A ferida dói muito, ela é pequena, mas ela tem necrose, ela tem esfacelo, ela não está com tecido saudável e ela dói muito, ela causa muita dor. O paciente não dorme, o paciente não anda, ele tem a qualidade de vida totalmente comprometida por causa dessa ferida que é tão dolorosa. A úlcera venosa também causa dor, mas ela tem um alívio da dor quando o paciente eleva essas pernas. Bom, agora eu quero saber se você se identificou com um desses dois tipos, né? Se você se identificou com a úlcera venosa ou arterial, ou se você identifica algum paciente que tenha também essas características. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, eu vou pedir aquele favor imenso para você compartilhar, para você curtir, para você se inscrever no canal, porque a gente vai estar falando aqui sobre vários tipos de feridas e eu vou estar ensinando a você como tratar, como prevenir essas feridas de difícil cicatrização. E atenção para o próximo vídeo que nós vamos estar falando sobre o tratamento da insuficiência venosa. Quer saber quais melhores curativos? Quer saber como fazer? Já me acompanha por aqui que eu vou estar sempre lhe ajudando com dicas e orientações importantíssimas. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu prometo que respondo. Um beijo e até o próximo vídeo.